E aí, pessoal, na aula passada a gente terminou vendo a derivada implícita daquela função, daquela equação, tá? Ela que era o formato implícito das duas funções dadas, que é a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que é a equação daquele círculo que nós comentamos também. Aqui no GeoGebra, rapidamente eu vim com vocês para dizer o seguinte: se eu considero o formato f de xy dessa equação, ou seja, passo tudo para o primeiro membro escrevendo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, ele monta a função a de xy. Tanto faz, pode ser uma f qualquer coisa. Se eu digitar aqui derivada, existe a opção derivada implícita. Esse formato ele só considera a derivada se ela tiver desse jeito, como uma f de xy, como uma a de xy, como uma função de xy, tá? Então, clico e qual a função que foi criada? A função a. Ao digitar isso, dou Enter, aparece exatamente uma nova função, também em relação a xy, tá? Porque se torna no formato implícito, a derivada estará no formato implícito também, dependendo de x e y. Bom, exatamente o valor que nós encontramos no final da aula anterior. Beleza? Trouxe aqui apenas para a gente conhecer o comando derivada implícita, que é útil para quando precisarmos tirar dúvidas de trabalhos com derivadas. Beleza? Vamos seguir lá para o nosso quadro agora. Antes, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não fez. Valeu! E aí, povo querido, voltamos para mais uma aula de derivada da função implícita. Na aula anterior, a gente viu a derivada, inclusive agora há pouco a gente observou no GeoGebra um comando específico para derivações de funções no formato implícito. Funções no formato implícito são funções que não são explicitadas, ficam, né, guardadinhas, por assim dizer, em equações nesse formato ou similares a esse formato, tá? Aqui eu tenho 5 exemplos, todos esses exemplos eu poderia escrever nesse formato. Bastava passar tudo para o primeiro membro e deixar o segundo membro igual a zero. Ao fazer isso, todas eu teria funções de x e y. Aí eu poderia isolar ou uma ou outra variável e deixar uma variável explícita em função da outra, que é o que a gente faz de costume. Só que eu agora estou aprendendo a derivar nesse formato mesmo, implicitamente. Nesse primeiro item aqui, eu estou pedindo para você determinar uma dy dx. O que significa isso? Derivar y em função de x. Y é uma função de x. Eu posso escrever a derivada desse jeito, com notação de Leibniz, ou escrever simplesmente y'. Dá no mesmo. Eu vou optar pela y' por questão de espaço, para resolver a maioria dessas questões. Ou melhor, todas, tá? Mas se liga. No item A, imagine se eu fosse isolar uma dessas variáveis, ou x ou y. No caso dessa questão, eu estou considerando y como uma função de x. Para saber que função era essa, eu teria que isolar o x. Mas só uma manipulação algébrica para isolar, diferente do exemplo da aula passada. A aula passada era mais fácil de isolar. Mas nessa aula não é tão fácil de isolar, tá? Experimente tentar isolar a variável y aqui e passar tudo só que é x do outro lado para depois derivar. É ruim nessas situações. Nessas situações precisamos muito da derivação da função implícita, tá? Então, o item A. Como é que eu procedo para enxergar a função como uma função implícita? Eu estou dizendo que aqui é uma função de x. Se eu isolar, eu vou ver qual é essa função, mas é muito trabalhoso, tá? É uma função de x e eu vou derivá-la. Como eu não sei qual é a expressão dela, qual é a derivada de uma função f, simplesmente f'. Qual é a derivada de uma função y em relação a x? Simplesmente y'. Porque eu não sei que derivada estabelecer, se é uma e. Aqui não vai dar e, vai dar uma polinomial se eu isolar, tá? Então qual é o meu procedimento? Eu vou enxergar essa situação, aqui eu tenho uma soma, eu vou derivar ambos os membros, eu vou enxergar essa situação, primeiro, como uma derivada de soma, mas nessa parcela aqui eu tenho exatamente um produto.
de 2x ao cubo vezes uma função y de x, tá? Apenas eu não isolei, beleza? Então, como é que eu faço a derivada de um produto? Eu derivo a primeira parcela do produto, que é 2x ao cubo, e a derivada seria o quê? 6x ao quadrado, vezes, mantenho a segunda, que é a segunda função, é uma função y que não está explícita, está implícita, tá? Toda hora repetindo isso para que você se acostume. Mas, ainda dessa parcela, mantenho a primeira e multiplico pela derivada da segunda. Quem é a segunda? Eu não sei. Explicitamente eu não sei quem é. Está ali apenas como um y, tá? Então, qual é a derivada dela? É a derivada simplesmente dela, y', ok? Beleza. Mas, na outra parcela eu também tenho um produto. A primeira função é 3x, já a segunda função é a função y, só que elevada ao cubo. Aí é como se eu tivesse essa f elevada ao cubo. Para derivar ela, desço o 3, subtraio e multiplico pela derivada de dentro, mas eu não sei quem é essa f, tá? E aí fica implícito. Então, derivando essa parcela, o que eu faço? Também produto. Derivada do primeiro, que é 3, vezes o segundo, que é y ao cubo, mais mantenho o primeiro, que é 3x, vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada disso aqui, meu povo? Desço 3, fica a função elevada ao quadrado, eu não sei quem é essa função, vezes a derivada da base. Qual é a derivada da base? Y', tá? Que é a derivada da função f, eu não sei qual é, ou a função y. Isso igual, qual é a derivada do segundo membro? Derivada de um número, 0. Aí eu posso isolar a derivada, porque eu vou ter que isolar a derivada, tá? Bom, eu tenho a derivada que é o y', em quais termos? Nesse segundo, nesse quarto. Pronto. Primeiro eu vou passar tudo que não é derivada para o outro lado, vai ficar 2x ao cubo y', aqui fica 9x y ao quadrado vezes y', igual, isso vem para cá, menos 6x ao quadrado y, isso vem para cá, menos 3y ao cubo, ok? Botando em evidência y', sobra 2x ao cubo mais 9xy ao quadrado, igual a menos 6x ao quadrado y, menos 3y ao cubo. Logo, y' será o quê? Menos 6x ao quadrado y, menos 3y ao cubo, dividido, está multiplicando, né? 2x ao cubo mais 9xy ao quadrado. O que é que eu obtive aqui? Uma expressão também implícita, tá? Porque eu não estou dizendo quem é o y, tem x e tem y, e o y é uma função de x, tá? O problema estabelece que o y deve ser uma função de x, só que eu não preciso isolar ela para descobrir quem é, eu posso derivar implicitamente, e o formato implícito da derivada é esse aqui, tá? Y' é igual a essa expressão, beleza? Continuemos. Então, meu povo, continuando, agora eu vou ser um pouco mais breve, né? A letra B, de novo, na mesma questão, todas as funções y são funções de x, tá? Eu não preciso isolar o y para depois derivar, não vale a pena. Eu posso derivá-lo implicitamente, como já vimos no item A. Então, o x é uma variável independente, mas o y é uma variável dependente de x, tá? Então eu tenho que enxergar ele como uma função desconhecida e na hora de derivar eu não consigo explicitar essa derivada, tá? Então vamos. Só reorganizá-lo em função de x e y. Bom, derivada disso aqui, derivada da soma e depois igual a derivada de um produto. Primeiro, derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado, mais derivada do y ao quadrado. Isso é uma função que está elevada ao quadrado. O que é que eu faço? Desço o quadrado, mantenho a função elevada a ele menos 1, vezes a derivada de dentro, y', igual derivada de um produto, a primeira parcela do produto, a segunda parcela. Derivada da primeira
vezes a segunda, que a derivada do 8x é 8, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que eu não sei quem é. Meu objetivo agora é isolar o y'. Então implica, eu vou jogar tudo que é y' para um membro, 2y' menos 8xy' igual, isso já está aqui desse lado, 8y passa menos 3x ao quadrado. Isso implica, né, colocando y em evidência, 2y menos 8x, y em evidência, igual a 8y menos 3x ao quadrado. Isso implica que y' será igual a 8y menos 3x ao quadrado dividido por esse valor que é 2y menos 8x. E eu encontro a derivada, tá, da letra B no formato implícito também. Vamos fazer o da letra C, ok? O que é que eu faço com a letra C? Como é que eu vou proceder com a letra C? Da mesma forma, y é uma função implícita, então eu não consigo saber quem ela é explicitamente, não preciso, ou derivando apenas implicitamente. Derivada do primeiro termo, do primeiro membro, 2x. Derivada do segundo membro é a derivada de um quociente. Como é que eu faço? Derivada do primeiro, que é o numerador, aí eu derivo essa soma. A derivada de x é 1, mais derivada de 2y, 2y'. Porque se fosse duas vezes uma função, a derivada é duas vezes a derivada dela. Vezes o segundo, que é x menos 2y, menos o primeiro, que é o numerador, vezes a derivada do segundo. Assim como a de cima, a derivada de x é 1, menos derivada de 2y menos 2y' sobre o segundo ao quadrado. Isso implica, vou continuar aqui, só vou desenvolver aqui em cima, vou desenvolver logo para aproveitar o espaço. Ao distribuir eu vou ter 1 vezes x, 1 vezes menos 2y menos 2y, 2y' vezes x, mais 2xy', 2y' vezes menos 2y, menos 4y'. Agora fazendo o mesmo aqui com esse. X vezes 1, x, eu não estou fazendo jogo de sinal ainda, tá? X vezes menos 2y', menos 2xy', 2y vezes 1, 2y, 2y vezes menos 2y', menos 4y'. Ok? Não dá para simplificar. Não dá para, tipo assim, vai embora uma coisa aqui, ó. Esse x vai embora com esse, porque vai ficar menos x, tá? Mas continuemos aqui. Isso implica em 2x igual. Esse x vai embora com esse. Esse 2y não vai embora com esse, porque aqui vai ficar menos 2y, então deu menos 4y. 2xy' menos 2xy' mais 4xy'. 4y', aqui também, ó, 4y', tá? Esqueci, 2y vezes menos 2y', desculpem. Menos 4y', menos 4y, vai embora, tá? Sobrou apenas esses dois termos, sobre x menos 2y ao quadrado. Agora eu vou isolar o y', só tem um deles, e isso aqui eu vou passar multiplicando, vai ficar menos 4y mais 4xy' igual a 2x vezes x menos 2y ao quadrado. Isso implica que 4xy' é 2x vezes x menos 2y ao quadrado,
Vou escrever um pouquinho, não, deixa aí mesmo, mais 4y, y' então será o quê? Isso tudo aqui, escrever nesse espacinho, mais 4y sobre 4x, que está multiplicando, passo dividindo. Esse é o valor da nossa derivada. Espero que dê para ver aqui, mas é só isso dividido pelo 4x que está passando, ok? Vamos continuar, que falta a letra D e E. Então, povo, continuando para finalizar com nossas derivações explícitas da primeira questão, tá? De exemplos para a gente de explícita, que pede a derivada de y em relação a x, sendo y uma função de x, tá? Isso indica que y é uma função de x nessas funções implícitas, tá? Nessas equações que são funções implícitas, que contém funções implícitas. Beleza. Fazendo a letra D, o que é que acontece com a letra D? De novo, enxergo y como algo, uma função desconhecida. O x é uma variável livre, uma variável independente. Derivada de 1 sobre x, para quem não lembra, isso aqui eu não preciso fazer MMC para depois fazer quociente, eu posso pensar nisso aqui como x elevado a menos 1, e isso aqui é o que? Y elevado a menos 1. Tá? Ali a derivada derivada da soma, né? Ou seja, derivada de cada um. Então, derivada da primeira de x elevado a menos 1, meu povo, desce o menos, vai ficar x elevado a menos 2, tá? Mais esse y é uma função desconhecida, eu vou derivar como uma função potência. Desce o menos, vai ficar y elevado a menos 2 vezes a derivada de dentro, y', beleza? Igual derivada do segundo membro, 0, que é a derivada de 1. Arrumando, menos 1 sobre x ao quadrado, menos y' sobre y ao quadrado. Esse desce, esse fica. Igual a 0. Arrumando, eu vou isolar o y'. Então, vou passar ele para o segundo membro, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado igual a y' sobre y ao quadrado. E agora inverti essa igualdade. É a mesma coisa que isso, fazer bem passo a passo para vocês não errarem nada. É a mesma coisa que isso. Automaticamente, quem é y' menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. Beleza? E para finalizar, a letra E. Tá? O que é que eu tenho aqui? Um quociente menos, vou derivar essa parcela, primeira derivada de uma subtração, igual a derivada do x aqui desse lado. Então, bora lá. Derivada da subtração é a derivada de cada uma, mas a primeira parcela é um quociente, meu povo. Derivando o quociente, derivada da primeira, que é a de cima, vezes a de baixo, que é o y, menos. Ou eu poderia enxergar como um produto, tá? Poderia ser x vezes y elevado a menos 1. Preferi enxergar como quociente agora. Tá? Menos a de cima, que é o x, vezes a derivada da de baixo, y'. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado, y ao quadrado, menos derivada disso aqui, 4y', que é a derivada de 4 vezes uma função. É 4 vezes a derivada dela, como eu não sei quem é ela, igual derivada do x, 1. Isso implica, tá? Se liga, bora tirar o MMC, meu povo. Aqui é 1 embaixo. Então, como é que fica? Isso aqui dá y menos xy'. Tirando o MMC vai ficar menos 4y ao quadrado vezes y' sobre y ao quadrado igual a 1. Ok? Agora eu vou multiplicar em cruz e obter o quê? Y menos xy' menos 4y ao quadrado y' igual a y ao quadrado. Meu objetivo é isolar o y ao quadrado, ou y'. Tudo que não é y' eu vou mandar para o outro lado. Vai ficar menos xy menos xy',
menos 4y ao quadrado y' igual a y ao quadrado menos y, tá? Tá mais passa menos. Implica, isso eu posso pôr em evidência, menos x menos 4y ao quadrado y' igual a y ao quadrado menos y. Y' então será o que, meu povo? Y ao quadrado menos y sobre menos x menos 4y ao quadrado. Essa é a última derivada, a derivada do item E, tá? Vou finalizar a aula por aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Depois a gente volta na próxima aula continuando mais exemplos de função implícita, tá? Se liga na matemática. Valeu!